As informações aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do mundo. Jovem, dinâmico e com jornalismo de credibilidade. Rádio Café, na 101 FM. São 8 horas 10 minutos, 8h10, estou recebendo aqui o Adriano De Martini, ele que representa o Sindicato dos Empregados no Comércio de Xanxerê, que celebra 40 anos de história. Adriano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Guilherme, bom dia, Daiane, Felipe, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 101 FM. Uma alegria estar contigo aqui nesta manhã, final de semana, aí dia ensolarado, né, para a gente conversar um pouco sobre o sindicato, especialmente sobre essa celebração importante dos 40 anos de história da nossa entidade. Adriano, a gente precisa destacar o seguinte, muita gente não sabe do quanto o Sindicato dos Empregados no Comércio trabalha e de quantos benefícios foram conquistados, vou dizer, propriamente dito, ao longo desses 40 anos de história, né? Com certeza, Guilherme, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Xanxerê, então fundado aí, reconhecido pela Carta Sindical em 1985, né? Tem uma longa história, uma trajetória de luta e de muitas conquistas, né? Então, como você bem falava, né? Todos os benefícios que nós garantimos nas negociações coletivas, especialmente, que é um dos principais pontos, né, que o sindicato atua hoje para garantir aos trabalhadores no comércio, nas suas diversas categorias que estão inclusas dentro do comércio, aí posso citar, né? Supermercados, né? As lojas, comércio em geral, as farmácias, as contabilidades, as cooperativas, as concessionárias de veículos automotores, enfim, todas essas categorias nós temos as negociações coletivas. E no decorrer dos anos nós conquistamos muitos benefícios esses que estão acima do que está na CLT. Ou seja, a CLT prega que tem que ter o mínimo, o básico, por exemplo. Uma hora extra na CLT hoje você tem 50% de adicional. Nas nossas negociações, na grande maioria delas, são 70% de adicional. Para quem trabalha no caixa de um supermercado, de uma loja, a CLT diz que deve ser pago quebra de caixa para quem exerce aquela função. No entanto, não fala valor. Nós temos hoje aqui em Xanxerê 25% de adicional sobre o salário normativo da categoria de quebra de caixa. Em muitos lugares, em outros estados é 10%, é R$50, né? Temos casos aí, algumas negociações que nós temos, alguns acordos coletivos, onde nós temos a licença maternidade, por exemplo, de 6 meses garantida no acordo coletivo. Temos adicional por tempo de serviço em outros, né? Temos o trabalho também de fazer os acordos da participação nos lucros e resultados que garante ao trabalhador, em muitos acordos que a gente faz, um 14º, 15º salário ao final do ano. Então, para te citar alguns exemplos, né? Que tudo isso foi conquistado graças à luta que a entidade realizou. E falo a entidade não apenas ao presidente, à direção do sindicato, que tem um corpo qualificado de diretores que representam toda a categoria, mas a entidade é todos os trabalhadores. Então, quando a gente faz uma assembleia, quando a gente faz um diálogo para tirar a pauta das negociações coletivas, a gente sempre ouve os trabalhadores nos seus diferentes espaços de trabalho, reúne nas assembleias, e essas sugestões que são encaminhadas ao sindicato, à direção, a gente sempre leva para a mesa de negociação. E muitas delas a gente tem êxito, outras a gente não tem, mas a gente continua insistindo e que sabe, nas próximas negociações a gente consegue avançar. Então, é uma sequência de luta, de história, né? Muitos já passaram, né, por essa entidade desde a sua fundação, muitos companheiros já fizeram sua parte. Nós estamos nesse momento, né, no sindicato, tocando o trabalho, e com certeza muitos virão, né, para dar continuidade a essa história bonita de luta e de conquista para toda a categoria. Adriano, é importante destacar sobre também os desafios enfrentados nos últimos anos. Houve um grande movimento para que os sindicatos perdessem força, né? De fato, em nível de Brasil, haviam muitos que não apresentavam resultados, o que não é o caso do Sindicato dos Empregados no Comércio aqui de Xanxerê. Chegamos nesses 40 anos, como você consegue projetar os próximos anos? Que análise o senhor consegue fazer sobre? Perfeito, Guilherme. Nós enfrentamos um período de muitos problemas, eu diria, né? Especialmente com a questão da reforma trabalhista, né? Aprovada em 2017, onde diversos temas que foram tratados na reforma trabalhista, um deles foi, de fato, o enfraquecimento das entidades sindicais, especialmente
né, aquelas, e posso falar pela entidade na qual nós representamos, pela atuação que nós temos, que nós de fato enfraquecemos porque tirou também um pouco do poder que a gente tinha de manutenção da entidade, né? Então, para você ter uma ideia, o sindicato ele tinha um conjunto de serviços e um conjunto de pessoas que estavam atuando para manter esses serviços, e nós tivemos eu fiquei sozinho na entidade por meio período, com meio salário, para poder manter, né, os direitos dos trabalhadores minimamente e o atendimento, devido ao fim do imposto sindical, e não ter uma outra contribuição que fosse garantida, que desse um pouco de sustento, previsibilidade à entidade sindical. Mas nós conseguimos superar isso com o nosso corpo de associados, e agradecer aqui todos os nossos associados que se manteram firmes, contribuindo mensalmente, acreditando na entidade, e hoje nós conseguimos aí dar um passo à frente, conseguimos retomar vários trabalhos, o atendimento, né? Então nós passamos por esse momento de crise, que dentre os vários temas da reforma trabalhista, com a questão da terceirização, a questão de outros temas que foram colocados ali, a questão do negociado sobre o legislado na época, né? Que no começo nós achávamos que era ruim, mas os sindicatos que têm atuação e são fortes, para nós foi muito bom, porque nós conseguimos manter o que nós negociamos acima do que está na lei. Então prevalece o que nós negociamos pelas nossas convenções coletivas e acordos, isso que a gente falava anteriormente. Passamos depois, em 19, pela reforma da Previdência, que também atingiu diretamente, né? Especialmente os trabalhadores que estão há mais tempo aí na categoria, estavam prestes a se aposentar, com as mudanças que teve todo o segmento da reforma trabalhista, na qual nós lutamos, reivindicamos para que não fosse aprovada, mas infelizmente ela foi aprovada, e que tirou aí de muitos trabalhadores que estavam prestes a se aposentar, jogou para frente mais 4, 5, 10 anos para poder se aposentar, ter o direito à sua aposentadoria depois de tanto tempo de trabalho. Depois veio a pandemia, enfim, que também foi um outro momento de desafio, que o sindicato se manteve ativo, também atuante, garantindo os direitos dos trabalhadores durante a pandemia. E especialmente, Guilherme, quero registrar aqui que durante a pandemia nós fizemos um trabalho que foi de auxiliar todos os cidadãos, independente da categoria, que foi a questão do auxílio emergencial. Nós atendemos mais de 3.500 pessoas no sindicato, prestando assistência para o auxílio emergencial de forma voluntária, né, sem cobrar nada, para dar naquela época, né, um alento aos trabalhadores que necessitavam daquele auxílio. Então foi um momento que nós também enfrentamos de cabeça erguida, enfim, conseguimos superar. E claro, agora nós viemos numa retomada de algumas questões, como por exemplo o acordo em 2023 que o STF assinou sobre a questão da constitucionalidade das contribuições que são aprovadas em assembleia, estão em convenções coletivas e acordos coletivos, onde todos os membros da categoria, se são beneficiados com o acordo coletivo ou com a convenção coletiva, podem e devem contribuir, que é legal. Antes a gente não tinha isso. Então isso também nos deu um fôlego um pouco maior para que a gente pudesse estar aqui nesse momento e poder retomar os trabalhos, especialmente retomar também algumas atividades que a gente fazia há 7, 8, 10 anos que a gente não conseguia mais fazer devido às questões financeiras. Então hoje nós estamos de cabeça erguida, estamos atuando, fazendo as negociações, estamos também projetando aí pelo cenário que nós estamos vivendo, inclusive dos debates a nível nacional, que uma das nossas lutas sempre foi a questão da isenção do imposto de renda para um certo valor, a gente gostaria até mais. Nós fizemos o abaixo-assinado com a entidade sindical e agora foi aprovado pelo Congresso Nacional, que foi uma grande conquista do ponto de vista da luta dos trabalhadores, que é um direito dos trabalhadores, né? Não é assim um mérito de A ou B, é direito do trabalhador, é dinheiro que fica na mão do trabalhador para poder comprar algo melhor para sua família, né? Enfim, e a grande luta que nós temos pela frente agora, que vem junto com essa questão no fim do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, enfim, aquela escala, que é a questão da redução, o fim da escala 6x1, né, que é um grande debate que nós estamos construindo a nível do mundo. Já existe, os movimentos sindicais já estão trabalhando isso, alguns países já adotaram, né, e nós aqui no Brasil também nós acreditamos que é possível isso, né, para que aquela trabalhadora que trabalha no supermercado, que trabalha 6 dias por semana, tem um dia de folga, que se torna um dia de trabalho, porque em casa, especialmente as mulheres, tem a sua jornada tripla, e naquele dia com certeza ela vai fazer de tudo para ajeitar a casa, cuidar dos filhos, enfim. Nós precisamos avançar nisso.
é uma questão de bom senso, uma questão de desenvolvimento, é uma questão de respeito aos trabalhadores e trabalhadoras, para que possa, de fato, uma sociedade cada vez mais evoluir e dar também o direito à dignidade, ao descanso, ao convívio familiar, ao convívio social, comunitário, religioso, enfim, que são muito caros do ponto de vista da construção da dignidade das famílias, da pessoa humana. Então, é uma das grandes lutas que nós vamos enfrentar, com certeza. Nós estamos, inclusive eu faço parte também da nossa Federação Estadual dos Trabalhadores no Comércio, da direção estadual. Então a gente também tem debatido isso muito forte dentro da federação e esperamos, né, a sensibilidade dos nossos governantes, dos nossos deputados, para que possa avançar nessa pauta, como eu diria, como um dos grandes desafios e conquistas que nós teremos de ter aqui no próximo período, pela luta sindical, pela luta da classe trabalhadora. Certo. Para celebrar esses 40 anos, no dia 19 de outubro, nós teremos aí um almoço especial com a Assembleia Geral Extraordinária, onde todos os associados estão no convite. Com certeza, Guilherme, os ouvintes que estão nos acompanhando nos seus locais de trabalho, nós esse ano então estamos retomando, como eu falava anteriormente, uma das grandes atividades que o sindicato desenvolvia ao longo dos anos, que por 10 anos nós não conseguimos realizar, mas esse ano, então, no dia 19, então no próximo domingo, não nesse, no próximo domingo, 19 de outubro, no Centro Comunitário da Igreja Matriz, estaremos realizando então a celebração dos 40 anos de história do sindicato, construída aí por muitas mãos, e também estaremos realizando a Assembleia Geral Extraordinária, que é a principal assembleia que o sindicato realiza, que é a tirada de pauta para a negociação coletiva para os trabalhadores em supermercados de Xanxerê, para os trabalhadores das lojas, né, comércio em geral, que é de Xanxerê também, e para os trabalhadores nas concessionárias de veículos automotores, né, de Xanxerê e da região da abrangência do sindicato. Então a assembleia começa às 11 horas da manhã, né, onde nós aí estaremos, convocamos todos, independente se é associado ou não associado, podem participar da assembleia às 11 horas da manhã, para que possam trazer as sugestões e nos ajudar a aprovar a pauta, para que logo na sequência a gente então possa encaminhar junto aos sindicatos patronais o início do processo da negociação coletiva, né? Para que logo, início de novembro, a gente já tenha o resultado e já na folha de pagamento em dezembro, inclusive com o 13º salário, já tem o reajuste que a gente vai acordar e garantidas as demais cláusulas sociais e também outras econômicas. E ao meio-dia, Guilherme, nós estaremos então fazendo o almoço alusivo aos 40 anos, que ele é gratuito aos associados ao sindicato, então é uma contrapartida também que o sindicato também dá aos associados pela contribuição que tem durante todo esse longo período, né? Que eles já, na verdade, já contribuíram com a mensalidade, então a gente só faz uma devolutiva, né? Prestando a questão do almoço. Então as pessoas precisam confirmar os associados até dia 15. Todos já receberam os seus ingressos nos locais de trabalho, então tem que confirmar agora até dia 15 sua presença, se vai levar acompanhante, né, para ter o ingresso também do acompanhante. E também na sequência nós teremos aí para a criançada, né, cama elástica, piscina de bolinha, enfim, diversas atividades também para as criançadas poder se divertir também. E também nós teremos aí um brinde surpresa aí para todos os trabalhadores associados aos sindicatos que estarão presentes no evento. No dia do evento a gente vai estar comemorando os 40 anos, dando um brinde surpresa para todos os presentes aí também, como uma forma de gratidão e reconhecimento por essa classe que é lutadora, que batalha no dia a dia. Como a gente falava anteriormente, não tem sábado, não tem domingo para muitos, né, que trabalham direto aí para poder levar o sustento para suas famílias e poder fazer com que o comércio de Xanxerê se torne cada vez mais pujante, mais abrangente e que de fato possa atender às necessidades de toda a população. Tá certo, Adriano, muito obrigado, parabéns por esses 40 anos de história. Muito obrigado, Guilherme, a 101 FM por esse momento importante. Nós nos colocamos à disposição e esperamos todos então no próximo dia 19, no Centro Comunitário da Igreja Matriz, 40 anos dos Sindicatos Empregados do Comércio de Xanxerê. Um abraço a todos. Nós conversamos com o Adriano De Martini falando sobre os 40 anos do Sindicato dos Empregados do Comércio de Xanxerê. 8 horas 23 minutos, Seleção Brasileira jogando neste momento, 20 minutos.